O padre disse para você que nós vamos hoje trabalhar com uma palavra. Qual é ela? Arrependimento. Então, nós vamos, seguindo aquela mesma metodologia, nós vamos falar sobre o conceito dessa palavra e vamos, dentro da medida do possível, trazer essa palavra para a nossa realidade a partir da palavra de Deus. Eu quero só contextualizar para você o porquê que esse tema foi escolhido. Se você pegar o evangelho de hoje, que o padre acabou de ler, você vai perceber que no evangelho Jesus diz assim: esta geração é má, e esta geração pede um sinal. E eu vos digo que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus está se referindo a Jonas, dizendo que Jonas foi um sinal, e que o único sinal que será repetido é o sinal de Jonas. Mas qual é o sinal de Jonas? Aí você tem que vir na primeira leitura, que fala de Jonas. Quem foi Jonas? Foi um profeta. Para você lembrar de Jonas, você vai ter que lembrar daquele episódio. Quer ver? Quem aqui se lembra de um episódio de um homem que passou, na Bíblia, passou 3 dias no ventre de um peixe? Diga amém. Amém. Qual é o nome dessa pessoa? Jonas. Jonas é o profeta que, segundo a Bíblia, passou 3 dias dentro da barriga de um peixe. Mas qual seria o sinal que Jonas transmitiu? A primeira leitura nos mostra. Jonas chegou numa cidade chamada Nínive. Essa cidade estava destruída pelo pecado, e Jonas anunciou que dentro de 40 dias a cidade de Nínive seria destruída. E o que aconteceu? A notícia se espalhou pela cidade. O rei ficou sabendo, o rei chamou os seus assessores, o rei chamou os seus ministros, o rei chamou os seus executivos e pediu a eles que pudessem iniciar um tempo de penitência em Nínive. Pediu que os homens, as mulheres, as crianças e os idosos, e que até os animais não comessem nem bebessem nada, fizessem jejum. Pediu que os homens e as mulheres começassem a rezar, e ele pediu que rezassem com força. E o rei fez mais, o rei tirou suas vestes, vestiu roupa de saco e se sentou sobre cinzas. E disse assim: talvez se a gente fizer isso, Deus tenha compaixão de nós. Talvez se a gente fizer isso, Deus cancele os males que já foram decretados contra nós. Então perceba, para a cidade de Nínive, Jonas foi um sinal de arrependimento. Jonas serviu para ajudar as pessoas em Nínive a perceberem que a única chance que eles teriam de salvação seria através do arrependimento. Então hoje ninguém pode dizer que o padre está lançando temas que não estejam em consonância com as leituras, porque hoje não é só o evangelho, é até a primeira leitura que decreta isso. O principal foco, o principal assunto da liturgia hoje é um só. Qual é ele? Eu quero falar para você sobre a origem dessa palavra, arrependimento. Arrependimento vem de quê? Arrependimento vem do latim, da palavra re, que significa prisão, e da palavra pena, que significa dor, sofrimento. Então, se você pegar a palavra
arrependimento na sua origem etimológica, você vai descobrir que essa palavra em latim significa estar preso a uma dor. Eu não sei se todos aqui já se arrependeram de alguma coisa. Quem aqui já viveu algum tipo de arrependimento? Diga amém. Eu não sei se você pode confirmar isso junto com o padre, mas o arrependimento, ele não dói em nós, sim ou não? Quem sente assim, no momento de arrependimento, sente dor no peito? Diga amém. O arrependimento é uma dor que fica presa em nós por algum erro que nós cometemos. Então perceba, você só pode se arrepender de coisas do passado e de coisas que não deram certo. Se você se arrepende de coisas que deram certo, de coisas que te fizeram bem, o nome para isso não é arrependimento. Arrependimento é uma palavra que você só vai usar quando um erro que foi cometido por você e que você, por causa desse erro, sente dor. O arrependimento é um sentimento de dor por causa de erros que nós cometemos. Eu queria até estabelecer com você um conceito, e eu gostaria que o pessoal da comunicação anotasse para postar aí no Face. Você vai dizer assim, compadre: arrependimento. Arrependimento É a dor que fica aprisionada em nós, em nós pelos erros que já cometemos. Então você percebe que quando você está com arrependimento, você torna o seu corpo como uma prisão. Arrepender-se é prender, aprisionar dores dentro do corpo por causa de erros que foram cometidos. É por isso que muitas vezes no momento de arrependimento você chora. É por isso que muitas vezes no momento do arrependimento tem pessoas que gemem. Tem pessoas que por causa de arrependimento fazem loucuras, tentam suicídio, tomam remédios, se dopam, se embriagam, usam drogas. A dor do arrependimento, às vezes, ela é tão forte que a própria pessoa tem dificuldade de suportar. Mas se nós formos pegar o arrependimento como uma palavra e abri-lo para tentar descobrir o que tem dentro dele, nós vamos descobrir que o arrependimento tem um conteúdo que não é só dor. O que existe como conteúdo do arrependimento? O conteúdo do arrependimento é uma dor, e nós vamos chamar essa dor de contrição. Repita essa palavra. Contrição. O que é contrição, padre? É a dor que nós sentimos quando estamos arrependidos. Essa dor do arrependimento, ela tem um nome. É a contrição. Talvez um dia nós até façamos uma homilia especificamente sobre essa palavra, mas guarda só isso. A contrição é a dor do arrependimento. Mas o arrependimento não é só dor. O arrependimento é também uma vontade de mudar. É uma vontade de não repetir aquilo que deu errado. É uma vontade de que aquilo não aconteça nunca mais. Você quer, por exemplo, você quer um exemplo? Eu vou te dar o seguinte exemplo. É um pouquinho forte, mas é para clarear para você. O exemplo da mulher que aborta. Existem mulheres que abortam e que não estão nem aí.
Nós podemos chamar isso de arrependimento, sim ou não? Não. Não. Mas existem aquelas mulheres que abortam e que depois que acontece, elas choram, elas ficam tristes e elas sentem uma profunda dor pelo que elas fizeram. Nós podemos chamar isso de arrependimento, sim ou não? Sim. A resposta é depende. Sabe por quê? Se a pessoa tiver só a dor, você ainda não pode dar um nome de arrependimento. Porque o arrependimento é a contrição, mas a vontade de mudar, que nós vamos chamar de conversão. Se, por exemplo, uma mulher abortou, ficou triste porque abortou, mas ela mesma diz assim, eu fiquei triste porque era uma criancinha que estava sendo gerada dentro de mim, não sei, talvez fosse se tornar um grande homem, mas olha, se eu tiver que abortar de novo, eu aborto. Essa mulher, ela tem a vontade de mudar, sim ou não? Não. Se ela não tem a vontade de mudar, o nome para isso não é arrependimento. Arrependimento significa contrição mais conversão. Para você formar o arrependimento, você precisa dessas duas coisas. Você precisa da dor que a pessoa sente pelo que deu errado, pelo que ela fez, mas você precisa também de um desejo de mudança, de uma conversão. Eu não vou fazer isso mais, nunca mais. Eu prometo, eu juro, só de pensar que eu posso fazer isso de novo, eu sinto mal. Então, quando há contrição e quando há conversão, nós formamos um sentimento que nós chamamos de arrependimento. O que é arrependimento? É a contrição mais conversão. Repita, o que é arrependimento? É a contrição mais a conversão. Esse é o conteúdo do arrependimento. Por que eu estou dizendo isso para você? É para te ajudar. Presta atenção, dona Maria. Gente, mas essa dona Maria é terrível. Sossega, mulher. Para um pouquinho. Fica quieta um pouquinho, escuta. Isso é importante para você. Talvez você fale assim, o padre hoje chegou, parecendo que está querendo dar aula para... Não, minha filha, eu estou querendo te ajudar. Eu estou querendo mostrar para você que o arrependimento, ele tem dois elementos. Quais são, queridos? Contrição e conversão. Você só pode falar de arrependimento quando existe isso. Quando existe a dor e existe a vontade de mudar, que é a conversão. Se você não entende isso, você corre o risco de confundir arrependimento, sabe com o quê? Com remorso. Sabia que a palavra arrependimento é diferente de remorso? E você tem que saber essa diferença, sabe por quê? Porque você pode encontrar nos seus relacionamentos pessoas que erram e de repente essas pessoas estão apenas com remorso e você acha que elas estão arrependidas. Aí você fala assim, eu vou perdoar meu marido, dó, né? Ele me traiu, padre, mas eu tenho tanta dó dele. É uma pessoa assim, sabe? Coitadinho, né, padre? Deu uma escapulida, pulou a cerca, ficou com minha empregada, padre. Mas eu sinto tanta dó dele. Para você sentir pena, para você sentir compaixão, para você sentir para você perdoá-lo, você tem que ver, isso é arrependimento ou remorso? Você namora, seu namorado marcou de sair com você, e bem na hora de sair, você liga para o seu namorado, ele fala, meu bem, hoje eu vou ter que cancelar. Depois eu te explico o porquê. E você fica sabendo que ele cancelou o encontro que ele tinha com você para ir jogar bola com os amigos. Dá raiva, sim ou não? Eu estou achando a assembleia assim meia desanimada. Dá raiva, sim ou não? Participa, gente, está filmando. Ajuda o padre. Olha só,
Aí o seu namorado chega no outro dia assim: ô meu bem, me perdoa pelo que eu fiz, eu estou tão arrependido. Antes você tem que ver, isso é arrependimento ou é remorso? Deixa eu te explicar a diferença de arrependimento e remorso. No arrependimento, a pessoa sente a dor pelo que ela fez errado, mas ela sente uma vontade de não fazer aquilo nunca mais. No remorso, a pessoa só sente a dor, mas se precisar fazer de novo, ela faz. Então, se o seu namorado estiver só com o remorso, pode saber, se os amigos dele marcarem jogo de novo, no dia que vocês designaram para encontrar-se, pode ter certeza, ele vai repetir o que ele fez. Você tem que descobrir se as pessoas que estão ao seu redor, elas sentem remorso ou se é arrependimento. Outro exemplo, você é casada, o seu marido bebe muito e diz para você assim: eu vou parar de beber. Aí você chega do seu serviço e encontra o seu marido escornado lá, sem condição nem de conversar, e você fala assim: mas você bebeu de novo, João? E ele olha: só um pouquinho. Ô João, mas você me prometeu que você não ia beber. Vamos só uma dosinha. No outro dia acorda João, olhando para baixo, e você fala para ele: João, senta aqui que eu quero conversar com você. Se João for do tipo de pessoa que tem vergonha na cara, ele vai ficar sem graça pelo que ele fez. Mas você não pode de uma vez dizer ele está arrependido. Você tem que descobrir, isso é arrependimento ou isso é remorso. Se ele estiver só sentindo dor, se ele estiver só triste pelo que aconteceu, isso é remorso. Agora, se ele estiver disposto a não repetir aquilo nunca mais, isso é arrependimento. Sabe o que acontece muitas vezes conosco, padres? Às vezes a pessoa vem se confessar e fala assim: eu vim confessar porque eu pequei. Aí o padre fala assim: filho, você está arrependido? Eu estou. Mas na outra semana a pessoa volta e faz a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Você tem que ter muito cuidado, porque talvez você está dando nome errado para as coisas que você vive. Talvez você não vive arrependimento, você vive só um remorso. Talvez o seu marido, ele não seja um homem de arrependimento. Talvez o seu filho não tenha realmente se arrependido do que ele fez. Talvez ele só tenha tido remorso, um peso na consciência, mas passou e ele não está nem aí. Se precisar de fazer de novo, ele faz. Então você percebe, quando alguém erra com você e repete, isso não é arrependimento. Qual é o nome? Remorso. Mas hoje nós estamos aqui para falar o seguinte: enquanto o remorso é um vício, é um defeito, o arrependimento é uma qualidade. Quando você se encontra com pessoas arrependidas, você tem que se impressionar, você tem que reconhecer isso como uma qualidade. A gente costuma ver o arrependimento como se fosse uma coisa negativa. Fala assim: você apronta no carnaval e depois vem para cá com a cara de Madalena arrependida. Se tiver arrependido, bota as mãos para cima e agradece, porque o arrependimento é bom, o arrependimento ajuda, o arrependimento é um sinal de que as coisas vão mudar. O pior é se for só remorso. Se for remorso, a pessoa vai continuar fazendo o que fez. Arrependimento, querido, é um sentimento que te impede de repetir de novo o erro que cometeu. Se a pessoa errou e fica repetindo o erro, isso não é arrependimento. Então nós estamos aqui hoje para dizer, nos nossos relacionamentos, nós precisamos de cultivar o arrependimento. Porque uma coisa é certa, todo mundo erra. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão errar com você.
Mais cedo ou mais tarde, você vai errar com as pessoas. Você que é mãe vai errar com os filhos. Você que é filho pode errar com a mãe. Você que é casado pode errar com seu cônjuge. Você que é parente pode errar com seus familiares. Você que tem amigo pode errar com seus amigos. Você que trabalha pode errar no seu trabalho. Você pode errar com o padre. Você pode errar com Deus. Mas enquanto houver arrependimento, existe salvação. O arrependimento é uma virtude. Aliás, na filosofia até se questiona: o arrependimento é uma virtude, não é? Tem gente que fala que não é, porque o arrependimento é um sentimento e virtude tem que ser uma ação. Tem gente que fala: não, arrependimento é virtude sim. Tem gente que fala: não, arrependimento é quase virtude. Mas para nós cristãos, arrependimento é uma virtude, arrependimento é uma qualidade, arrependimento é uma coisa boa que nós devemos cultivar e reconhecer nas pessoas. Você nunca deve zombar de uma pessoa arrependida. Você nunca deve desmerecer o arrependimento de uma pessoa. Se for remorso, sim. Não existe relacionamento que se sustenta em cima de remorso. Não existe casamento que fique em pé tendo um remorso como base. Mas se for arrependimento, vai firme, que você não vai ficar prejudicado. O arrependimento é uma virtude que traz muitos benefícios para nós. Eu vou te dizer alguns benefícios do arrependimento na vida material. Primeiro, quando existe arrependimento, você evita brigas, discussões. Quando existe arrependimento, você gera perdão, reconciliação, união. Quando existe arrependimento, você cultiva o amor, a misericórdia, a tolerância, a paz. Quando existe o arrependimento, existe maturidade, existe sabedoria, existe qualidade de vida. A vida de pessoas que vivem o arrependimento, mas esse arrependimento positivo que eu estou dizendo, é uma vida saudável. A pessoa não dorme com aquele peso na consciência. A pessoa não dorme com aquele mal-estar. A pessoa no fundo, ela sente uma alegria porque ela determinou: aquilo não vai acontecer mais. E qual é o benefício do arrependimento no mundo espiritual? Olha só a importância do arrependimento. Houve até um santo que diz: o arrependimento é uma chave que abre a porta do céu. Eu queria que anotasse isso para o Face. Diga, compadre: o arrependimento é uma chave que abre a porta do céu. O arrependimento no mundo espiritual é uma condição para você ser perdoado por Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que Deus só pode perdoar você se você se arrepender. Se você tiver só com remorso, não existe perdão. O remorso não atrai perdão. O que atrai perdão é o arrependimento. O arrependimento é uma condição da conversão. Às vezes a gente encontra pessoas que se dizem convertidas. Tem muito evangélico que faz isso. Eu converti, agora eu sou do Senhor. Agora eu estou debaixo do sangue de Jesus. Aí você vira para o evangélico e fala assim: ô irmão, deixa eu te falar, você tinha uma mercearia, não tinha? Eu ainda tenho a mercearia. E deixa eu te falar, você costumava de vez em quando aumentar o preço dos seus produtos para tirar um lucro maior. Você ainda faz isso? Você não se arrependeu disso não? Ah, isso a gente faz porque no Brasil todo mundo faz. Não converteu. A conversão exige mudança, exige arrependimento. Se você batia na sua mãe e mudou de igreja e continua batendo na sua mãe, você não converteu. Se você bebia muito e disse que aceitou Jesus, mas continua bebendo, ainda que escondido, isso não é conversão. A conversão exige arrependimento, e o arrependimento exige mudança, uma vontade, um propósito de não repetir o erro.
Mas eu estou dizendo para você, sem arrependimento não há conversão. Repita isso. Sem arrependimento não há conversão. Agora, o mais grave de tudo, sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há salvação. Eu estou dizendo, isso é muito sério, irmãos, por favor, prestem atenção. Eu estou dizendo para você que a única chance que você tem de entrar no céu, de receber a salvação, é se você se arrepender. Não existe nenhuma possibilidade de alcançar o reino de Deus sem antes se arrepender. O arrependimento é uma chave que abre a porta do céu por causa disso. Você tem que arrepender. Se você não se arrependeu do aborto que fez, se você não se arrependeu de ter passado a perna em alguém, se você não se arrependeu de ter traído sua esposa, se você não se arrependeu de ter roubado, se você não se arrependeu de ter matado, se você não se arrependeu de ter fraudado alguém, se você não se arrependeu de ter levantado falso testemunho, se você não se arrependeu dos erros que cometeu, nem a salvação você terá. Então, o arrependimento para nós é fundamental. É fundamental para você manter o seu relacionamento sólido, para você permanecer firme no seu casamento. O arrependimento é uma condição para você manter amizades firmes. Você que tem amigos que vão e vêm, você que não consegue ficar um ano com um amigo, fica trocando de amigo igual a gente troca de roupa. Sabe por quê? É porque acontecem erros no seu relacionamento e não existe arrependimento. E aí os seus relacionamentos são fluidos. Você que está passando dificuldade no seu casamento, está querendo separar, sabe por quê? É porque não existe arrependimento. Quando você vive com alguém, tem coisa errada. Se houver arrependimento, a pessoa nunca mais vai fazer aquilo. Mas se a pessoa fica repetindo, isso é um sinal de que não existe arrependimento. E se não existe arrependimento, o relacionamento vai desgastando. Chega uma hora que você não suporta mais. E até mesmo dentro da igreja é preciso arrependimento. Dentro da igreja nós não estamos atrás de pessoas que vivam uma vida santa e imaculada. Dentro da igreja nós estamos atrás de pessoas que tenham a coragem de se arrepender, de bater no peito e falar: Pai, eu errei, eu caí, eu fiz coisa feia, mas eu estou aqui hoje em nome de Jesus para te pedir, me perdoa, Pai, eu estou disposto a mudar. Isso é arrependimento. E a nossa religião cristã, ela começa e ela termina nessa palavra, arrependimento. Jesus, ele logo que começou o seu ministério, a primeira frase dele foi essa: arrependei-vos e crede no evangelho. O povo de Nínive estava cometendo o maior pecado. Quando chegou Jonas e avisou, eles se arrependeram. E o arrependimento faz isso. O arrependimento cancela maldições. Talvez coisas ruins poderiam acontecer com você, mas se você se arrepender, Deus pode voltar atrás. Então, irmão, irmã, arrependa-se hoje, arrependa-se em relação a Deus, arrependa-se em relação à sua família, arrependa-se em relação ao seu casamento, pois onde há arrependimento, há paz, há felicidade, há alegria, há amor. Onde não há arrependimento, existe sofrimento, dor, traição, remorso, culpa, traumas e muitas vezes até a morte. Que hoje, pelo nome de Jesus Cristo, nós possamos sair da igreja com esse propósito. Eu quero cultivar na minha vida o arrependimento. A cada erro que eu cometer, eu quero me arrepender para não cometê-lo mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.